Olá, queridos, me chamo Rodrigo Aglio, gostaria de trazer uma reflexão para a sua vida, fazer você pensar. Eu estava aqui no meu horário de almoço e fui incomodado por Deus para refletir junto com vocês sobre algumas questões em que nos apresenta, por exemplo, a palavra de Deus e que nos faz pensar, imaginar, refletir. Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, é o personagem central de toda a Bíblia, porque ele é falado no nome dele, né? Insinuado desde a criação no Jardim do Éden até o Apocalipse na ilha de Patmos, onde João recebe a revelação. E todos os heróis da fé praticamente falam do Messias, da vinda dele. Livros que foram escritos, cartas que foram escritas séculos antes da vinda dele, fala justamente do que ia acontecer com a vida dele. E às vezes você encontra por aí, infelizmente, pessoas que dizem que a palavra de Deus é preceitos humanos, porque foi escrito por homens. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Deus nunca deixou de que o homem participasse de todas as coisas a qual ele criou. Ele, o homem, é a figura central da criação, a qual Deus, quando criou todas as outras coisas, dizia muito bom, era bom que nós criamos os animais, bom que criamos a natureza, os rios, os mares, a lua, o sol, mas quando ele criou o homem, ele disse, é muito bom o que nós criamos. E veja que ele estava no plural, nós criamos. Faça o homem a nossa imagem e semelhança. Estava a Trindade na criação, o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo. Então, nós humanos somos a íris dos olhos de Deus. Somos para Deus a coisa mais importante que ele criou. Não é à toa que o diabo tem atacado Deus através da gente, porque quando ele ataca o ser humano, ele aborrece diretamente a Deus, e ele, como inimigo número 1 de Deus, ele sempre vai arrumar uma forma de você se afastar de Deus, de não ouvir a palavra de Deus e não acreditar que Deus existe e principalmente que o diabo não existe. Então, meu querido, eu quero compartilhar com você que Jesus Cristo sempre foi a figura principal de toda a Bíblia. E tanto que quando ele veio e começou a ensinar aos seus discípulos sobre todas as coisas a qual ele veio com essa missão, de ensinar sobre o amor, de ensinar sobre sermos caridosos, de ensinarmos que devemos ajudar o próximo, a fazer tudo de bom para a vida do próximo. E vem nos ensina, dando sentido inclusive à lei do Velho Testamento e dando novo sentido, aplicando nas nossas vidas de como funcionaria a lei judaica naquela época. Jesus Cristo era tão importante que para os seus discípulos, depois que eles entenderam que Jesus Cristo era importante na vida deles, porque viveram ali 3 anos convivendo com ele diariamente, vendo todos os milagres, vendo todos os ensinamentos, eles entenderam que Jesus era tão importante, que era prioridade na vida deles, que depois eles passaram a ser perseguidos e muitos morreram cruelmente, mas por amor a Jesus Cristo. Existem milhares, milhões de pessoas espalhadas no mundo que já morreram por amor a Jesus Cristo. Existem milhões de pessoas que ainda vão morrer, porque a Bíblia diz isso, que vão morrer por amor a Jesus Cristo. Mas vai ter aqueles também que não vão fazer isso, porque vão ter medo, não vão ter coragem, vão abdicar de viver uma vida em comunhão com Deus para viver os prazeres do mundo. Mas eu quero dizer para você que vale a pena ser um cristão, vale a pena fazer a vontade de Deus, porque o que Ele tem preparado para nós, a Bíblia diz que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que a nossa mente não consegue imaginar, é o que está preparado para aqueles que amam a Deus lá no céu. Então, meu querido, vale a pena todo o esforço,
todo o sofrimento que você está tendo por amor a Cristo, toda a perseguição que você estiver tendo no seu trabalho, no meio da sua família, dizendo, você é um beato, assim como falaram comigo no início da minha caminhada cristã, você é beato, virou um beato. Não se importa com essas coisas. Feche os seus ouvidos para as críticas e deixa os seus ouvidos abertos para a voz do Espírito Santo, que é mais forte. Deixa ele falar ao seu coração, dizendo que você precisa prosseguir, que você tem que lutar contra essas coisas, precisa resistir às fraquezas. É isso que o Espírito Santo quer falar. Eu me lembro de uma ocasião em que eu estava sofrendo, mas sofrendo muito. Eu havia, há poucos dias, tido uma grande perda na minha vida, muito. E eu convidei um pastor para ir à minha casa. E ali ele fazer uma reflexão comigo, íntima com Deus, e trazer alguns ensinamentos. E eu lembro que num dado momento ele disse assim: você precisa confessar os seus pecados para Deus. Você lembra dos pecados que você cometeu que entristeceu o coração de Jesus? Eu olhei para ele e dei uma risadinha, tipo assim, são muitos. E ele, muito sério, olhou para mim e falou assim: por que você está rindo? Você sabe o que significou os seus pecados na cruz do Calvário? Você sabe as consequências do seu pecado na vida de um homem inocente? Você consegue imaginar o que Jesus passou pelos pecados que você cometeu? O meu semblante mudou na mesma hora. Fui constrangido pelo Espírito Santo. As lágrimas eu não consegui me conter, porque eu me lembrei do que Jesus Cristo passou no Calvário, na Via Dolorosa, por aquilo que eu merecia passar. E ele me ensinou uma grande lição, que existem pecados nas nossas vidas que às vezes você vai dizer assim: mas eu já confessei os meus pecados para Deus. Não, meu querido, não, você não confessou nada. Você precisa ser específico. Jesus, eu vou tentar lembrar ao Senhor de todos os pecados que eu sei que eu cometi, e eu peço a ajuda do Espírito Santo para me lembrar também, porque eu desejo confessar eles diante de Ti e pedir ao Senhor para me perdoar. E eu lembro que aquele pastor falou assim: pega um caderno e lembre de todos os pecados que você cometeu, porque essa vai ser a forma de você estar suave, livre, leve na presença de Deus, por saber que Ele perdoou os seus pecados, todos aqueles que são confessados. Confesse os seus pecados a Deus, meu querido, porque Ele é justo, Ele é fiel, Ele vai perdoar os seus pecados. E a Bíblia diz que Ele pega os seus pecados e lança no fundo do mar e te transforma numa nova criatura. O mundo tem uma concepção de que todos são filhos de Deus. Não, somos criaturas de Deus. Quando você obedece a Deus, você se torna uma nova criatura e lhe dão o direito de ser chamado filho de Deus. Então eu quero dizer para você, meu querido, se você ainda tem dificuldades de relacionar os seus pecados, faça isso, porque Jesus Cristo não morreu em vão na cruz. Não foi brincadeira o que Ele passou. O que Ele passou, nenhum ser humano na face da terra teria coragem. Eu gostaria que você agora, que você que é pai, mãe, pensasse num ponto aqui. Vamos supor que hoje pegasse o seu filho, o seu amado filho, um homem trabalhador, um homem inocente, a sua filha, uma mulher dedicada ao lar, aos seus filhos, e de repente pegasse ela e castigasse ela, judiasse dela, usasse de crueldade com ela, batesse nela, colocasse uma coroa de espinho, chutasse, cuspisse, humilhasse. Porque às vezes também nós sofremos humilhações com palavras que às vezes é mais doída do que um tiro, do que uma flecha, do que uma faca. Palavras, irmãos,
tem poder para derrubar uma pessoa, assim como também tem para levantar. Imagina isso. Um grupo de pessoas judiando do seu filho, da sua filha, e você ali atônito, sem poder fazer nada. Agora leva para o campo espiritual. Porque foi assim que Deus do céu viu o seu filho sendo humilhado, escrachado, machucado, arrebentado pelos açoites daqueles soldados romanos, pelas olhar de desprezo daquelas pessoas, a quais ele veio para ele como filho de Deus, porque ali era o povo de Deus. Imagina você vendo seu ente querido, aquela cena, não tem como constranger o coração. Então eu quero dizer para você, se você tem a oportunidade hoje, confesse os seus pecados e passa a viver para Deus, porque eu tenho certeza absoluta, porque depois que você fizer essa reflexão, você jamais será o mesmo, em nome de Jesus.